dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e esse é o podcast Movimente. Estamos na 6ª temporada com o tema Nacionalidades. Então aqui só vale tema brasileiro. Filme, né, brasileiro. E o filme de hoje é Marte 1. E para apresentar comigo, pela primeira vez a gente tem aqui o Eduardo. Oi, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sou estudante de Psicologia do primeiro ano, segundo semestre agora. E muito feliz de estar participando do Movimente e co-apresentando aqui pela primeira vez. Bem-vindo, Eduardo. E a gente também tem a Joy, que faz publicidade. Oi, pessoal, eu sou a Joy, eu tô no 6º semestre de publicidade e é uma honra estar aqui com vocês. E hoje a nossa convidada é muito especial, porque por muito tempo ela esteve deste lado da bancada comigo, que é a Duda, que não é mais estudante de psicologia, e sim psicóloga. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar desse lado, mas muito estranho. Mas bora pra discussão. O filme de hoje, então, chama Marte 1. Ele é um filme brasileiro e eu vou ler rapidinho a sinopse para vocês. A família Martins vive tranquilamente nas margens de uma grande cidade brasileira após a decepcionante posse de um presidente extremista de extrema-direita. Sendo uma família negra de classe média baixa, eles sentem a tensão de uma nova realidade. Tércia, a mãe, reinterpreta seu mundo depois que um encontro inesperado a deixa se perguntando se ela é amaldiçoada. Seu marido, Wellington, coloca todas as suas esperanças na carreira do seu filho, Davinho, que por pressão e querendo agradar o pai, segue as ambições dele, apesar de secretamente aspirar a estudar astrofísica e colonizar Marte. Enquanto isso, a filha mais velha, Eunice, se apaixona por uma jovem de espírito livre e questiona se é a hora de sair de casa. É um filme assim, muito emocionante, muito tocante de assistir. Eu acho que para mim foi até tocante no ver a Eunice, que ela está finalizando a faculdade e eu estou caminhando para o final da faculdade. Então, até ver essa drama, né, de sair de casa e tudo mais. Queria saber de vocês, quem já conhecia esse filme, primeira vez que assistiu, o que vocês acharam? Bom, foi a primeira vez que eu assisti, eu já tinha escutado falar assim só de nome, mas eu não sabia muito bem a temática do filme. E eu me surpreendi muito, assim, porque eu achei que, ao mesmo tempo que a crítica, ela é bem firme ali, também a gente tem que deduzir muita coisa, né, interpretar. E acho que mais ali pro meio do filme, quando mostra, por exemplo, a parte do presidente assumindo, né? Acho que a gente estampa na nossa cara, assim, o que o filme tá querendo dizer, né? E eu acho muito forte também a parte, principalmente do filho, né? Do Davinho, que eu acho que é talvez a principal forma, assim, de demonstrar, acho que o racismo estrutural ali que a família vive e tal, e como cada personagem lida, assim, com a sua própria situação, mas como uma família, assim, tá sendo motivada dentro de uma criança, assim, de certa forma, né? Sim. Eu nunca tinha assistido o filme, foi a primeira vez. E eu achei muito interessante, porque é um relato muito sensível e muito realístico, sabe? Sobre a família negra brasileira. E fala muito sobre como a gente enfrenta os nossos sonhos de acordo com as dificuldades, né? Que eles estão enfrentando, por exemplo, uma tensão familiar, uma dificuldade financeira, uma política instável, né? Que estava chegando ali à extrema-direita, então estava um clima um pouco mais estranho ali durante o filme. E na publicidade em si, eu vejo que eles criaram uma forte identificação com o público, sabe? Eu acho que dá pra gente se ver nos personagens, os cortes de câmera, a maneira como eles nos aproximam da história, dos sonhos de cada uma daquelas pessoas, é muito interessante porque você se vê naquilo, você entende aquela pessoa e você cria essa identificação, essa empatia com a história deles, sabe? Eu acho que não é um filme muito, tipo, estereotipado, tipo, a comunidade negra que vai só sofrer violência, alguma tragédia, mas eles trazem algo muito mais melodramático, sabe? Trazem muito mais emoção do que essas coisas mais pesadas, assim, digamos, né? Que é como geralmente é feito. Eu assisti também a primeira vez o filme. E assim, é um filme que surpreende desde o início, né? O Edu comentou sobre a questão do presidente estar assumindo a posse no meio do filme. E ele aparece logo no início, né? Porque tá aparecendo a voz dele e tudo mais. Então, é um filme político, mas ele não tá falando sobre política diretamente. Assim, como se eu fosse assistir um documentário. Mas ele tá falando muito isso que a Joy trouxe, que tá falando sobre afeto, sobre outras possibilidades de sonho também, de uma família
digamos, a tradicional brasileira, que seria, né? Já que 98% da população é negra no Brasil. E tá falando do racismo estrutural, mas de outra parte, que é esse que não tá falando sobre a violência, mas a possibilidade de sonhar, de relações também saudáveis ali, embora a gente possa tecer vários comentários sobre questões ali acerca do papel do pai, da mãe, da irmã também, e o vínculo que ela vai desenvolver ali com outra mulher. E o tanto que isso é importante também, que é trazer o aspecto do sonho, a possibilidade de sonhar dentro de outra estrutura. Não estou trazendo só a violência, nossa, que sofrido, embora seja, mas de conseguir, a partir de uma criança, né, que o Nildo trouxe, de sonhar junto com ela. De falar assim, nossa, não, a gente vai pra Marte. E eu acho que o filme tem até essa cor sensível, né? Parece que um tom sensível. Tem uma cena que ficou muito marcada, que até o corte, né? Um corte meio seco, e aí entra nessa cena que é quando tá tendo o aniversário da Tércia, né? Da mãe, e aí aquele pagode, aquela família ali fazendo um churrasco, todo mundo junto. E é uma cena, vamos dizer assim, sem fala, né? Sem um diálogo, sem nada. E ali, ela, pra mim, trouxe uma imagem quase que, igual a Duda disse, né? De 98% da população brasileira. E não é uma imagem de sofrimento, de tristeza, de vamos olhar só pro lado B, né? Da situação. Mas uma imagem que te dá um certo conforto. Mas, ao mesmo tempo, eu senti no filme uma tensão muito subliminar. Eu não sei se isso vocês observaram também, mas eu ficava com uma sensação assim, o que vai acontecer de ruim agora? Como se a gente estivesse sempre esperando uma coisa muito ruim. E eu achei engraçado que às vezes o que acontecia de ruim é uma coisa que é cotidiana, assim, não é do nada uma coisa que assim, cinematograficamente ruim, uma guerra, uma coisa, mas uma coisa cotidiana. E eu acho que o filme conseguiu passar para o telespectador o que é sentir essa tensão, né? Você ser uma família negra num governo de extrema direita, como você se sente? É como se a qualquer momento vai acontecer uma coisa ruim. Não tem nenhum sinal, mas a qualquer momento. E quando você termina o filme, eu acho que eu fico com essa sensação de trazer pra gente essa sensibilidade. E nisso que você falou, acho que dessa parte do cotidiano, né? Igual vocês falaram também. Eu acho que o fato de demonstrar uma família ali, a gente compreende cada núcleo, né? De cada personagem ali. Eu acho que isso faz aproximar com o público também, né? Porque pode ser que sejam realidades diferentes, mas a gente pode se enxergar também dentro de cada um dos personagens, sabe? Como no Davinho, que tá sonhando algo maior, assim. Acho que Marte 1, o Marte no filme talvez seja até uma metáfora, né? De talvez um mundo diferente, né? Um mundo que não viva exatamente nessa política que na época estava se vivendo, né? Como o filme, acho que de 2022, mas a gente vê que a posse, né, de 2018 ali. Então, acho essa crítica muito interessante. Igual você falou dessa parte da tensão, eu acho que tem muito a ver com a parte do núcleo da mãe ali no filme, né? Que ela acha que ela tá amaldiçoada e tal, e quando chega no final, ela dorme. Então, eu acho que essa analogia, assim, é muito interessante. Sim. Também. Esse sonhar com Marte que é ir para além das condições dadas. Uhum. Né? Que essa metáfora que é muito bonita. Só corrigindo, que não é 98, viu? É 56,6% da população, mas 98, se a gente for corrigir aí, seria muita coisa. Enfim. E eu acho que ali a questão do Davinho, ele querer jogar futebol, né? E a gente pensar na juventude, nas crianças ali, na população negra, na infância, qual que é o sonho das crianças? E a gente se limitar nesse sonho de ser o futebol. É o único lugar para você ter ascensão da vida. E ali no filme ele traz também uma contralógica. Não, eu também quero fazer ciência, eu quero ir para Marte, eu quero ir para além dessa condição que está sendo me dada e imposta também. Então isso também eu acho que é trazer um pouco de representatividade para assim, nossa, não precisa ser só do futebol, se quiser tá tudo bem. Mas outras possibilidades, outras saídas, né, pra infância, da gente sonhar, sei lá, querer, sim, ser jogador, mas ser astrofísico, ir pra lua, voar, né, que eu acho que dá pra criança o direito de sonhar. Então, o Davinho também faz isso, que seria ali o protagonista desse filme, né, então, por hora. É isso que você não fala muito. Mas, infelizmente, foi imposto nele o sonho do pai, né? Na teoria, porque pelo menos foi o que eu entendi, né? Que o pai sempre gostou de futebol e tudo mais. E eu acho que pelo o cenário que eles estavam vivendo naquele momento, naquele período político e tudo mais,
eu acho que o pai estava muito mais aflito, essa família estava muito mais aflita, com dificuldades, e ele colocou no filho os problemas. Então, por exemplo, eu acho que se você seguir no futebol, você vai ter uma carreira melhor, porque é o que a gente consegue, sabe? É o que é mais fácil de conseguir sendo quem somos, sabe? No momento que a gente está de mundo. Então, isso também foi muito colocado para ele. Eu acho que ele nunca... Não sei, né? Mas não vejo nele esse sonho de jogar, né? E quantas vezes a gente não faz, às vezes, coisas para agradar, né? Quem tá do nosso lado também, numa questão de... Eu tô sonhando junto com essa pessoa da qual me cria, tá me colocando no mundo, mas... O pai ali do Davinho trazendo, né, esse lado bem psicologia, projeção pro filho, né? Mas que bom que no filme tem a irmã para trazer e descolar esse... Falar assim, não, vamos sonhar junto com o Davinho, o que a gente pode fazer? Porque ali eu acho que bem no final do filme, né, vai trazendo que quando eles vão sentar lá no terraço, sentar junto, né? Foi no momento que eu chorei do filme, assim, que apesar dessa tensão que, né, foi colocada aqui, é poder se sensibilizar, assim, de todo mundo ali com problema, mas a gente tá junto também. A gente tá de mão dada, sonhando isso aqui, vamos olhar pro céu. E, sei lá, eu fui bem num lugar poético, assim, de, nossa, e para além da que tá aqui, né, pensando nessa tensão, nossa, aqui tá muito difícil, vamos para as estrelas. Eu percebi um filme, assim, com muitas... Se você assiste o filme sem muitos sentimentos em relação... Parece que é mais um filme que mostra coisas corriqueiras da realidade do brasileiro. E eu acho que eu, particularmente, gosto de muitos filmes que são assim. Que você assiste e você fala, gente, mas parece que só mostrou o dia a dia de uma família. Mas é porque ele vai muito além, né? Ele é muito mais sensível que aquilo. Ele traz muita filosofia e, às vezes, até muita identificação, né? Igual eu disse mesmo, né? A Eunice foi uma personagem que mostrou, por exemplo, o final ali de uma faculdade, o início de uma vida para além da sua família, quais são os desafios. E não é uma coisa assim, nossa, é um filme em que ela vai comprar uma casa, uma coisa e vai fazer uma dívida, e aí ela vai... um filme assim, aqueles filmes meio hollywoodianos. Não, é um filme assim, é difícil, eu quero tentar e eu vou. E a minha mãe vai ficar chateada, mas ela vai me apoiar e meu pai vai ficar bravo, porque ele não sabe expressar o que ele tá sentindo. Mas eu acho que é bom também você olhar aquilo, principalmente, né, do filme brasileiro, e a gente aqui sendo brasileiros, e falar, nossa, não é só minha vida, né? Não é só minha dificuldade. É uma coisa quase que coletiva, né? E eu acho que o filme traz isso muito bem. E dessa parte de coletividade que você falou, né? Uma coisa que eu fiquei pensando muito vendo o filme é sobre... a gente tá falando sobre abordar a extrema-direita ali, e uma coisa que eu fiquei pensando muito é sobre como o conservadorismo ali é abordado em cada personagem mesmo, que até é de forma implícita, né? A gente vê que o pai, quando ele tá na cena que ele tá limpando a piscina ali, e o colega de trabalho dele fala assim, não, você deveria estar pulando nessa piscina e tal, porque a gente deveria lutar contra esse sistema, né? E o pai fala, não, você devia estar limpando a piscina aí. E a mãe, por exemplo, a gente vê que ela sofre um trauma ali pela pegadinha, né? Vamos dizer assim. E eu acho que também pode ser uma analogia a como que o sistema, ele tá extraindo tudo dessa população negra periférica, até como forma de dinheiro, de prazer ali para uma televisão, vamos dizer assim. E talvez a Eunice, né, ela seja o ponto da família ali que tá a fim de buscar uma mudança, né? Mas a gente pode ver que o próprio conservadorismo da família reflete muito nela, né? Porque ela tem medo de levar a namorada para casa, apresentar os pais, e quando os pais vê, a gente vê o olhar dele de susto, assim, e tal. E o Davinho também, uma coisa que eu fiquei pensando muito, né, sobre como essa parte, né, do futebol, que a família, de certa forma, depositava todas as fichas nele ali, mas não era o sonho dele, né? E acho que tem muito aquela ideia de que a população negra, ela é força, ela é o físico e tal, e que talvez ele não se desmotivava, mas ele enxergava que ele poderia ser desmotivado pela família se ele quisesse usar o pensamento, se ele quisesse saber pela ciência, o pensar, né? Sair dessa caixa que a sociedade coloca nele, né? Então, acho que o coletivo é abordado, assim, de uma forma que a gente tem que interpretar muito também, mas que é tão simples, sabe? Eu acho que é por isso que o filme é tão impactante, de certa forma, também. Sim. Eu acho que
para além do que a família coloca no Davin, né? Que a sociedade mesmo Uhum. coloca. Pra, tipo, essa população não é para pensar, para questionar, né? Mas quando fala da irmã dele, Eunice. E eu lembrei agora, né? Quando ela investe no irmão. Bom, não, vamos fazer esse curso, de ter a possibilidade de alguém que tá dando a mão e de saber que ela também tá saindo da condição que os pais tinham. Que ela vai ter condição para pagar também esse sonho de financiar, porque é caro, né? Sair dessa lógica não é tão barato assim, financiar. E deles também ali com receio, como que fala pra mãe, como que fala pro pai. Mas eu acho que me levou para esse lugar sensível de saber também, nossa, quem me apoia nos meus sonhos, sabe? Será que a gente reconhece quem está apoiando nosso sonho? Seja não uma questão só financeira, porque ela acredita fielmente nesse irmão, que assim, que ele é super inteligente, criativo dentro das condições que ele está também, criando ali com as questões de recicláveis. E aí de ter essa irmã que faz eu fazer a mudança da casa, ela está construindo outras relações vinculares, saindo um pouco também, e eu acho que quebrando um padrão de família, assim, no sentido como eu quero construir a família, como eu também vejo meu irmão, como eu posso também incentivar ele em outro sonho, não no futebol, mas realmente enxergar, nossa, o que o Davinho quer, mas também o que eu quero. Ela não deixa de se olhar, porque isso acaba sendo, direciona muito o filme pro Davinho, mas, nossa, pra Eunice, eu acho ela também ali fantástica, como mulher que está desbravando assim, o mundo na faculdade e tudo mais. Podia ter um filme dela falando sobre ela também, porque ela é a irmã mais velha. Então, todas as outras coisas também que ela foi recebendo dessa família. Acho que até a força, né, dela... Quando ela vê que o pai dela, né, teve uma recaída com a questão do álcool, ela ajuda a mãe dela a levar ele pro quarto. Nossa, muito forte. E aí depois ela é a pessoa que vai lá ver ele, né, fazer o depoimento, né. A força dela nisso, que vai muito além de, às vezes até da posição do Davinho como criança, que às vezes não tem nem muita noção disso, né. Sim. É até que bom, que ele não deveria ter, né, ele é uma criança, mas... Até que ponto ela, às vezes, não foi privada dessa infância e quer dar isso pro Davinho, né? A recaída que o pai tem, né, é muito forte, porque, assim, faz pensar que isso já aconteceu outras vezes e que ele segura, né, aquela... porque ele é um exemplo, né, do AA. E o quanto será que ela sofreu? Eu fiquei pensando nisso também. O quanto será que ela sofreu e o quanto também porque aquela cena que ele decide beber e cai, assim, é um baque emocional muito forte. E o quanto isso é real na vida brasileira. Porque, assim, o álcool ele é muito colocado como um lugar social, tranquilo, né? Então, muita gente bebendo de domingo a domingo, socialmente. Mas é uma droga isso não praticamente legalizada, né? Exatamente. Então, faz também pensar e questionar também esse lugar do alcoolismo. É um lugar de pensar. E a Joy falou muito sobre a questão, né, da publicidade, de mostrar. E eu acho que, pra mim, fica... Quando eu penso hoje em dia em publicidade, eu também penso muito em imagem, né? Qual que é a imagem que você tá passando daquilo? E uma coisa que eu percebi, assim, muito sutil, pode ser até uma viagem minha, é que no filme mostram 2 exemplos de pessoas da área que o Davinho quer, né? Da astrofísica, que é o Neil deGrasse Tyson, e uma outra menininha, assim, igual ele, que eu esqueci o nome dela, mas que tá fazendo parte, né, da colonização, do projeto de colonização de Marte. E são pessoas pretas. E o tanto que não se cita e não se fala de nenhum jogador. Então, até que ponto que também o filme não quis mostrar um outro lado da moeda, né? Porque o filme podia falar de vários jogadores brasileiros que são homens pretos e que são ovacionados pelo mundo. Mas parece que não. Parece que eles quiseram mostrar essa imagem de que, por mínimo que seja o lugar do Davinho nesse mundo... da astrofísica, ele pode chegar nisso. Não sei se eu tô viajando e falo que acho que publicidade não é só imagens, né? Mas você consegue fazer isso por outros caminhos, né? Não faz sentido. No filme ele tem um storytelling muito forte, sabe? Ele deixa as pessoas muito próximas da realidade mesmo do que acontece. Então, eles terem colocado pessoas representando, como vocês falaram, né, a ciência e não apenas uma pessoa negra como jogadora de basquete ou alguma coisa do tipo, tirando desse padrão que é colocado pra gente, eu acho que eles trazem
essa possibilidade do que você pode ser, sabe? Por isso que o storytelling é muito importante, porque ele faz a marca, no caso, né, o filme, ser de fato vivido pelas pessoas, sabe? Por exemplo, não sei se pode falar aqui, por exemplo, a Nike, né? Um case da marca é Just Do It, né? E eles mostram muito, não só, tipo, compra esse tênis, mas é basicamente pequenas histórias de pessoas se superando por conta do tênis, sabe? Por conta da marca, sabe? Com a marca indo junto com eles em relação a esse sonho, sabe? Então, eu acho que trouxe esse insight muito legal. E é um filme lento, né? Ele não é um filme corrido. Foi uma coisa também que me pegou, assim, nessa parte cinematográfica também, que, assim, não é... Ele mostra o cotidiano, mas um cotidiano que, assim, a gente tá correndo na vida toda hora. Mas, que é um cotidiano também que ele vai devagar. As músicas escolhidas também, elas são mais... É porque eu vim escutando uma playlist só do filme, vindo pra cá. E eu fiquei assim, nossa, é muito calmo. E eu tava assim, nossa, é muito calma a música, cadê um agito? E eu lembrei, nossa, não, o filme faz essa proposta pra gente também pensar esse outro lado. Também, uma vida mais morosa, mais devagar. Igual você falaram, é incrível como a gente só vai esperando a atenção, né, do filme, sendo que é basicamente um cotidiano. As falas, enquanto eu tava assistindo, eu senti muito, tipo, parece que elas nem estão gravando, sabe? Parece que estão falando ali normalmente. O arquétipo das pessoas são muito padrões, assim, né? Tipo, um pai conservador que bebe, uma mãe muito preocupada, uma filha lésbica que vai morar logo com a primeira namorada, sabe? Um menino que joga futebol, então é tudo muito, assim, padrão. Então mostra um pouco da realidade, mas o que a gente pode fazer com essa realidade, sabe? Quais são as nossas possibilidades com isso? E é muito, muito doido a gente falar isso, né? Desse filme calmo. Que até esses dias conversando sobre um assunto que... Eu não sei quando que esse podcast vai pro ar, né? Mas sobre os Estados Unidos, né? Que é um país que enfim, o assunto do momento. E devido ao seu presidente. E é muito doido pensar o tanto que a gente criou, parece que uma maneira de assistir filmes que é estadunidense, que até nisso eles influenciam. Então a gente espera um filme que ele tem uma história incrível, que ele tem um clímax, uma história irreal, que você não vai ter contato. Esses dias eu dei um exemplo sobre Legalmente Loira. Aquilo não vai acontecer na realidade. Talvez até vá, na verdade. Uma menina rica e branca faz um vídeo engraçado e é aceita na melhor universidade do mundo, segundo os Estados Unidos. Mas, assim, é um filme com altos e baixos e romance, e você fica, meu Deus, e aí você espera isso. E eu acho que o interessante do filme Martin quebrar com essa expectativa é que é como se ele aproximasse a gente de sentimentos e de coisas que às vezes a gente gostaria de ver, né? De se identificar. Porque se a indústria cinematográfica ela vem para trazer identificação, para falar sobre cultura, para ampliar horizontes da arte, o quanto que um filme estadunidense tem a ver com a gente, né? Igual você falou do basquete e da Nike. Na hora eu pensei assim, o tanto que às vezes a gente não vê publicidades feitas para americanos, para pessoas que vivem nessa bolha ocidental, enfim. Então, é muito interessante ver um filme que eu, não sendo uma mulher negra, pude me ver como brasileira, pelo menos. Ou, nossa, me sentir tocada e identificada com uma personagem que vive, às vezes, dramas parecidos. E de uma maneira muito sensível. Claro, se você está disposta a ver dessa maneira sensível. Porque você pode só assistir e falar, meu Deus, que filme chato e entediante, enfim. E uma coisa que vocês falaram sobre as falas serem muito do cotidiano ali, de não, como você falou, não ser muito corrido, mas ser lento. E aí eu lembro que quando eu tava assistindo, e tem uma fala que é quase, vendo pra mim, é quase um tapa na cara, né? Que é quando a mãe, acho que ela tá lavando louça, não lembro que momento do filme que acontece, e aí ela escuta no rádio que tem o acidente do ônibus que ela ia entrar, né? E aí a filha pergunta pra ela, o que aconteceu, mãe? E ela fala, eu tô viva. E pra mim, assim, assistindo, você nossa, acho que é de se pensar muito, assim, na proposta que o filme tá trazendo, mas ali na reta final que a gente vê como que esse desenvolvimento
faz a gente refletir de fato, né? Assim, do cotidiano, igual vocês falaram e tudo mais. Nossa, muito isso. Você falou isso, eu lembrei que quando aconteceu, eu falei assim, nossa, a gente tem que escutar mais a nossa intuição. Foi isso que eu fiquei pensando, porque é muito mais, levar pra leveza escutar a intuição também de um lugar de acreditar nesse possível, né? Que a gente não escuta o que está acontecendo, que a gente está tão corrido, tão depressa, que a gente não está atento a nada. E aí, eu sempre levo isso pra minha vida. Se eu perdi horário, se eu tô atrasada, se eu peguei um caminho que eu não peguei, eu falei assim, é porque tá me protegendo. Porque talvez poderia acontecer alguma coisa naquele caminho que eu ia pegar antes. E aí, quando eu vejo essa cena no filme, eu falei assim, nossa, a intuição, sei lá, um trem ali protegeu ela. Né, pensar até nesse lugar divino, sagrado, né, de algo proteger a gente, dessa esperança de algo possível na vida, né, que é para além da religião, essa religiosidade, acreditar enfim, na energia da natureza, bem. E, enfim, eu acho que o filme, ele me fez ficar muito tocada, porque eu não acho que eu senti essa tensão no filme, porque todo mundo falando tensão, eu falei assim, gente, eu não senti essa tensão. Será que eu tô acostumada com a atenção? Mas fiquei muito conectada com a possibilidade de sonho. Essa é a parte mais forte que fica do filme, né? De pensar nessas relações e como que eu faço elas, e como eu tô no cotidiano. No dia que eu assisti o filme, depois eu fui lá olhar as estrelas e também ver nossa, eu olho a estrela, sabe? Umas coisas assim simples também da vida, né? Que o filme vai colocando e tudo mais. Tá acabando, né? Então... E eu acho que fica até aquela pergunta, né? Qual foi a última vez que eu sonhei e alguém acreditou nesse sonho comigo, né? Que é o que o Davinho sonha, né? E quem acredita com ele é a Eunice. Faca Tramontina. E acho que puxando o gancho da Duda, queria pedir pra todo mundo, né? Podendo até seguir a ordem com a Joy e falar que pra você tocou o filme, o que foi interessante. Nossa, muita coisa. Uma das coisas muito interessantes pra mim, foi, pelo menos com quem eu mais me identifiquei, foi com a mãe, agora eu não tô lembrada do nome dela, mas foi com ela e, tipo, eu acho que talvez um trauma que ela tem, esse medo, esse estresse que ela tá... Toda cena dela eu ficava, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? O que ela tá sentindo, sabe? Eu ficava com aquela ansiedade que ela sentia, sabe? E é incrível como, tipo, talvez... a partir da pegadinha, o quanto que ela levou isso pra vida dela, e a partir daquilo, ela sempre estava com medo, ela sempre estava receosa, e aí um dia, sem querer, assim, digamos, ela se livrou da possível morte, né, porque ela ia viajar, enfim. Então, ela me deixou um pouquinho ansiosa, assim, eu me identifiquei muito com ela, mas, ao mesmo tempo, eu acreditei que se é pra acontecer, vai acontecer também. Então, eu aprendi isso com ela. E também uma coisa que eu achei até interessante, né? Que no fim não tem um final, tipo, um final feliz, sabe? Tipo, o Davinho? Davinho. Davinho, ele não vai pra Marte. A filha, ela tá morando ali com a namorada, ok, tá tudo bem, assim, mais ou menos, né? O pai, ela pede pra ele pedir desculpa pra ela, mas, enfim, fica meio nesse aberto, né? O pai tá demitido. A mãe, ela, finalmente, né, no fim, ela dá aquela descansada, ela dorme, né, assim, digamos, ela acalma, mas fica muito em aberto com essa possibilidade, tipo, a gente deu aqui pra vocês esse enredo, essa história, essa realidade, a gente falou o sonho dessas pessoas, você sonhou junto com elas, e agora basta continuar. Não tem um final feliz, eles não te dão um enredo e aí, pá, um conto de fada, sabe? Você tem que viver a sua realidade e pode acontecer o que caber às suas oportunidades, os seus esforços. Então, eu achei isso bem legal, sabe? Ele não fala exatamente em um final feliz. Ele dá aquela abertura pra você também imaginar e também pra você correr atrás, até pra você não se iludir, tipo, nossa, agora tudo vai dar certo. Vai acontecer tudo de bom na minha vida, eu vou pra Marte. Não, é pra você construir a sua história. Com base na sua realidade, você pode construir o que você deseja, sabe? Acho que foi isso. Eu acho que a parte que mais me toca no filme, acho que é isso que você falou, né? Do final, porque, como você disse, não é um final feliz, né? Acho que é o final... Essa é a realidade do Brasil hoje, né? Da maior parte da população. Então, acho que o que me toca é essa parte do sonhar dos personagens, assim. Acho que da evolução também.
de cada um deles ao decorrer da trama, do se entender melhor, talvez até a gente pode ver a saúde mental ali, de certa forma, né? Falando da psicologia, né? Principalmente da parte da mãe ali, que ela finalmente descansa no final do filme, né? Que talvez seja a procura de Marte, né? Seja esse novo mundo que é o descansar num mundo melhor, talvez. Eu acho que eu fico com o que a Joy falou, né? Que o final do filme é isso, agora é com você. E agora é continuar, e a vida às vezes não é de altos e baixos, e um momento que você, meu Deus, ganha na loteria e outro que você perde tudo. Não, a vida é isso. Você é demitido, você tem uma recaída, e aí você vai morar com a sua namorada e vamos, né? Viver é isso. Queria agradecer a Duda por ter topado vir aqui novamente, agora como convidada. Agradecer a Joy e a agência. Agradecer o Eduardo pelo primeiro podcast aqui comigo. Espero que venham muitos. Tomara que sim. E sigam o Movimento nas redes sociais, @movimento.unifacef. Muito obrigada. E é isso. Beijos. Bom dia, boa tarde.